Nessa Semana da Mulher, nós falamos sobre empoderamento feminino, moda, beleza, feminismo, preconceito e ajuda em casos de violência. Hoje vamos falar sobre a lei que protege as mulheres. Nossa convidada é a delegada Emilene Locatelli. Tudo bem, doutora? Tudo bem, agradeço o convite. A gente que agradece a sua presença aqui. Bom, a gente começa falando da importância da denúncia, de fazer o boletim de ocorrência, né, doutora? Sim, é muito importante que uma mulher que esteja sendo vítima de violência faça esse registro justamente para romper esse ciclo de violência, né? A partir do momento que ela denuncia, se ela levar à frente essa denúncia, provavelmente esse agressor ele cessa essa agressão. Muitas mulheres elas passam uma vida sem denunciar e as agressões vão aumentando. Porque é raro um caso que já ocorra uma agressão física. Geralmente ocorre primeiro uma injúria, uma ameaça, e caso ela não denuncie, isso acaba se agravando. Agora, doutora, da experiência que a senhora tem lá com as mulheres que fazem as denúncias, existe uma forma em que se começa normalmente, é isso que falou, de uma injúria, de uma agressão verbal. Como é que a pessoa, a mulher, pode, às vezes, identificar isso e já ficar atenta? Na verdade, assim, como eu falei, dificilmente o agressor ele parte para uma agressão física, né? No início são ofensas verbais, xingamentos. Tudo que a mulher se sentir ofendida, não é normal ser chamada de gorda, feia. Esses são xingamentos mais leves, mas que ocorrem muito. Isso já é uma injúria. Já é para ficar atenta. Sim, e se a mulher se sente ofendida, isso já é um crime e ela pode denunciar também, fazer já a denúncia na delegacia. E aí, quando ela é agredida fisicamente, claro, ela vai fazer o exame, né, e tem a prova da agressão. Nesse caso, só a palavra dela basta ou ela tem que ter uma testemunha? Como é que funciona? O importante é que ela, na verdade, a palavra da vítima tem muita força, né? Muitas vezes o crime ocorre dentro de casa, então é muito difícil ter testemunha presencial. Às vezes ocorre, ela vai indicar essa testemunha e nós vamos ouvi-las. Caso ela não tenha testemunha, ela também pode fazer o registro. Ele vai ser ouvido, o agressor, e esse inquérito vai ser encaminhado ao Ministério Público, que vai decidir se oferece ou não uma denúncia. Agora, em alguns casos é preciso até ter uma documentação da justiça que afaste o agressor da vítima, né? Sim, em casos mais graves, em que a vítima está numa situação que ela está sendo ameaçada, uma situação de risco, hoje a lei prevê as medidas protetivas de urgência, que são várias medidas que o agressor ele pode ser afastado do lar, ele pode ser proibido de entrar em contato com a vítima e seus familiares, até mesmo de frequentar determinados lugares, quer dizer, uma série de medidas que a lei prevê, né? Então, nos casos mais graves, a vítima faz esse requerimento encaminhado à justiça e, se o juiz entender que é o caso, vai afastar esse agressor do lar, e entre outras medidas. Hoje a gente vê muito na imprensa, na mídia, a palavra feminicídio. O que é isso exatamente? Feminicídio é quando a vítima é mulher e ela foi praticada um homicídio pela questão do gênero, ou seja, dela ser nessa condição de mulher, né? Não todos os casos em que mulheres são assassinadas, mas justamente nessa questão que ela foi morta pela questão do gênero. Aí entra na questão do feminicídio. A gente vê muitos casos em que às vezes a mulher acaba relevando a situação, porque, não, ele estava nervoso, ou ele tinha bebido naquele dia, ou, não, foi só uma discussão, mas isso não vai acontecer mais. Pela sua experiência, se acontece uma vez, a chance de acontecer 2, 3, 4 é grande ou não? Depende do caso, né? Cada caso é um caso. Às vezes, realmente, aconteceu uma discussão, no momento da discussão houve uma ofensa, mas isso não se repete. Agora, se isso é frequente, às vezes começa a acontecer no namoro, né? A chance disso continuar é bem grande. A senhora acha que falta ainda a mulher se colocar mais, tipo, eu não aceito esse tipo de atitude? Sim, infelizmente o Brasil, a sociedade que a gente vive, ela é muito machista. A gente tem aquela cultura ainda patriarcal, né, que o homem manda, que a mulher tem que obedecer. E tem muitas mulheres que carregam isso ainda, né? Então, muitas vezes elas aceitam porque elas acham que casaram, não podem mais se separar e é assim mesmo. Outras porque dependem economicamente do marido, apesar de ser a minoria, né? Outras porque daí tem os filhos, ou tem vergonha de contar a situação. Então, assim, outras por dependência emocional, que a maioria dos casos ela tem uma dependência muito grande emocional do companheiro e não consegue romper esse vínculo. Então, são vários os casos que levam as mulheres a não denunciar esse agressor. A gente pode falar que a dependência emocional é até um fator
que a pessoa precisa estar muito atenta, porque é um fator muito forte ainda, já que algumas vezes a mulher até oferece denúncia, mas depois acaba não seguindo em frente? Sim, porque muitas vezes ele pede perdão, fala que vai melhorar, que isso não vai acontecer mais, né? Daí ela perdoa, e daí acaba acontecendo, daí ela vai e denuncia, e daí eles se reconciliam, e daí ela volta, retira. Não são todos os casos que a mulher hoje em dia ela pode se retratar, né? Por exemplo, uma lesão corporal, a Não tem ação é como. pública e incondicionada, ela não pode mais. Mas nos demais casos ela pode, então depende da vontade dela. A gente tem vários casos de mulheres que fizeram uma série de registros, se retrataram em juízo, na delegacia ela não pode mais se retratar, e infelizmente voltaram a ser agredidas. A gente entrevistou aqui a diretora da Secretaria da Mulher e a gente estava falando uma coisa muito importante. Tem aquela velha frase, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Só que quem está deixando isso acontecer e não está denunciando também está ajudando com que a outra seja agredida, né? Mas isso vem mudando, né? Antigamente, realmente, esse ditado era muito forte. Às vezes, vizinhos viam uma mulher sendo espancada e falavam bem isso. Em briga de marido e mulher, a gente não vai meter a colher. Hoje em dia, não. Nós recebemos assim várias denúncias anônimas. Essa semana mesmo, nós tivemos um caso de um vizinho que escutou uma mulher apanhar a noite toda e, no outro dia de manhã, ligou na delegacia da mulher. Nós fomos verificar, né, no endereço que ele deu, e realmente essa mulher estava sendo vítima de agressão, ela tinha medo de denunciar e tinha medo do agressor. Então, o que nós fizemos? Conversamos com ela estava machucada, nós abrigamos essa mulher, ela foi abrigada pelo centro de referência, né, na Casa Abrigo, foi feito o boletim de ocorrência. Quer dizer, se não tivesse tido essa denúncia... Ela poderia até morrer, né? Pois e provavelmente não ia chegar ao conhecimento da polícia, né, e essa mulher ia estar numa situação que poderia chegar realmente no homicídio. Ou seja, tem que denunciar, Tem né? que denunciar. Uma mulher que está sendo vítima, às vezes alguém tem o conhecimento e a mulher não tem coragem, né? Tem que denunciar. A lesão corporal é mais fácil, porque se deixa hematomas, a gente acaba comprovando, às vezes, mesmo ela negando. Os outros tipos de agressões, como as agressões verbais, ameaças, se ela não confirma, fica um pouco mais difícil, mas tem que fazer a denúncia, sim. E, assim, a gente... Desculpe, estou meio afônica. A gente percebe que essa situação voltando só um pouquinho na dependência emocional, que às vezes a mulher acaba, de alguma forma, recebendo esses maus tratos e às vezes até absorvendo isso. A gente pode dizer que em algumas situações esses maus tratos, essa violência, minam até o lado psicológico da mulher? Sim, muitas vezes as agressões verbais elas são piores que as agressões físicas. Elas deixam mais marcas do que as agressões físicas. E marcas no sentido da mulher se sentir tão para baixo, tão magoada, se sentindo realmente inútil, né? Ela acaba Você não serve para acreditando, nada, né? Você não sabe fazer nenhuma comida. E ela acaba acreditando nisso. Então, às vezes, chegam mulheres lá que elas estão com a autoestima, ela não existe mais, né? Então, muitas vezes tem gente que fala assim, mas ela não foi agredida fisicamente, mas essa mulher está sofrendo tantas agressões verbais que ela está muito mais magoada e machucada do que uma mulher que levou um tapa, por exemplo. Doutora, e aquela história que o pessoal fala assim, não denunciou, ou denunciou e retirou porque gosta de apanhar? Não existe isso, né? Eu acho que nenhuma mulher gosta de apanhar. Isso daí é um mito que as pessoas justificam. Mas a gente ouve muito isso ainda, né? Com certeza. Gostar de apanhar ninguém gosta. Né? Eu nunca vi uma mulher chegar na delegacia e falar assim, olha, eu apanhei porque eu gosto. Não existe isso. O que acontece muito é isso que a gente está comentando. É por uma série de fatores, né? Muitas vezes os filhos. Pessoas mais velhas têm uma certa dificuldade, às vezes, de romper esse relacionamento porque não trabalham, né? Não tem como se sustentar, já têm filhos, ficam com vergonha. Às vezes os filhos nem sabem que elas estão sendo agredidas, né? E essa dependência emocional de ter aquela pessoa ali do lado, vou ficar sozinha, não vou encontrar mais ninguém. Então, elas acabam aceitando essa situação. Agora, gostar de apanhar não existe isso, né? E assim, se a pessoa tiver uma dúvida, ou se de repente acha que a vizinha está passando por uma situação, ou se viu determinada situação, pode ir até a delegacia, de repente, até para buscar informação. Sim, podem ir à delegacia. Hoje tem um 80 também, que é o número que as pessoas ligam. Não precisa se identificar, né? E fazem a denúncia. Como eu disse, num caso que a mulher está sendo agredida fisicamente, fica mais fácil comprovar, né? Agora, no caso que as ofensas não deixam marcas aparentes, depende da mulher depois confirmar essa versão, mas a denúncia pode ser feita. Agora, uma coisa super importante é não ter vergonha, né? Com
certeza, né? Não ter vergonha de procurar ajuda. A delegacia ela tem um trabalho, aqui em Maringá, a rede funciona muito bem, então ela tem um trabalho em conjunto com o centro de referência. Os casos, muitas vezes, que a mulher quer um aconselhamento, é encaminhado para o centro de referência, lá tem psicólogos, assistentes sociais. Então, ela tem que procurar ajuda. Até mesmo se ela quiser manter esse relacionamento para romper esse ciclo de violência, porque não é normal você ficar num relacionamento em que você é ofendida, que você é magoada, né? Então, tem que procurar ajuda, sim, não pode ter vergonha. Isso acontece em todas as classes, né? Não é só na classe baixa. As pessoas, às vezes, perguntam, mas só na classe baixa acontece violência? Não. Acontece em todas as classes, né? E ela tem que procurar ajuda. Ou seja, tem que dar um passo e seguir em frente, né? Sim, tem que tomar a primeira... Muitas vezes é difícil esse primeiro passo, né? Mulheres demoram 20 anos, às vezes, para tomar coragem de procurar ajuda. Mas depende do tempo, tem que ter essa coragem, né? Sair desse ciclo, né? Com certeza. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, doutora.